Olá, alunos e alunas, tudo bom com vocês? Me chamo professora Celina, sou psicóloga, também sou pedagoga e hoje a gente veio conversar um pouquinho a respeito da disciplina Psicologia e Relações Humanas. Já trabalho há muito tempo com isso, né? E a gente está em contato direto com as pessoas. E vocês, com o curso de técnico em secretariado, vão precisar bastante ter os conhecimentos que a gente vai discutir hoje um pouquinho durante essa aula, tá? Queria dizer para vocês que o material de vocês é importantíssimo, a leitura que seja feita dele. Hoje a gente vai abordar o primeiro bloco que eu dividi entre as aulas 1 a 6. Então, aos poucos, a gente vai comentando cada aula, cada termo que vocês vão ler, vão ver, tá? E trouxe algumas informações desse material. Então, a aula 1, né, que a gente vai começar a discutir um pouquinho, fala justamente sobre o relacionamento interpessoal. Então, eu queria começar com vocês falando um pouquinho desse interpessoal, desse prefixo, né? O inter, ele significa o quê? Então, inter vem de entre, certo? Então, interpessoal, entre as pessoas. Será que esse relacionamento interpessoal, ele é fácil? O que é que vocês acham? É um momento também para a gente refletir, tá? Durante essa nossa conversa que a gente vai ter. Convivência. A palavra vivência, né, ela vem aí com o prefixo convivência. Vocês veem aí no primeiro slide. O com, ele é de companhia. Então, a convivência com as pessoas, será que é fácil? Somos seres complexos. Então, conviver, né, não é tão fácil assim. Então, a gente vai conversar também um pouquinho sobre isso. A convivência humana é difícil e desafiante. Vocês concordam com isso? Então, por isso a necessidade de quê? Da gente saber das nossas emoções, da gente saber dos meus limites, dos limites do outro. Mais à frente a gente vai conversar sobre isso também. Só que eu queria, antes de dar continuidade, fazer um questionamento para vocês. Vocês acham que nós somos uma ilha? A gente consegue viver sozinho? A gente consegue viver no nosso mundo? Não, né? Então, é isso que nós temos que aprender. Se você hoje está aí, escolheu por algum motivo, vou fazer secretariado, técnico em secretariado. Então, deve ser porque você tem alguma habilidade para isso. Eu gostei, né? Porque você vai estar diretamente em contato com o outro, com o público. E isso é fundamental que vocês tenham um bom nível de conhecimento do que é uma relação humana, o que é um relacionamento interpessoal, certo? Então, temos relacionamento durante toda a nossa vida e para onde formos. Na casa de vocês, vocês têm relacionamento. No trabalho de vocês, vocês vivem em relacionamento. Na vida social, no lazer, nos serviços que a gente vai consumir, né? Padaria, cinema. Então, tem até uma frase que diz assim, não adianta você fazer yoga e não dar bom dia ao porteiro. Então, o nosso relacionamento com todo mundo tem que estar sempre alinhado com o que a gente pensa. Não é isso? Os nossos estudos, a gente está em relacionamento, a gente está em interação. Por mais que eu esteja aqui de um lado e vocês do outro da tela, mas a gente está em relação. Tem que haver uma afinidade. Não é isso? Então, dando continuidade, a interação. A interação é o processo complexo, né? E ocorre permanentemente entre pessoas, sob forma de comportamentos manifestos e não manifestos, verbais e não verbais, pensamentos, sentimentos, reações mentais e ou físico-corporais. Como assim? O que conhecer? Como conhecer o outro e entendê-lo, se nós somos feitos de todo esse tipo de interação? Aqui eu estou interagindo com vocês verbalmente. Mas a gente também tem aquelas interações, aquele melhor amigo que você conhece, só com um olhar você já sabe o que ele está dizendo,
né? A gente tem muito que dizer assim, antes meu pai só olhava para mim, eu já sabia o que ele estava querendo, que a briga ia ser grande, né? Mas então assim, isso também é uma forma de interação, um sinal, um código, um legal, tá? Uma expressão. Então, você começa a conhecer as pessoas, você começa a entender os sinais que ela te dá, manifestos verbalmente ou não verbal, ok? É um grande desafio? É um grande desafio. Porque nem todos estão abertos a essa interação. Quantas vezes a gente já chegou, deu aquele bom dia, como é que tá? Boa tarde, boa noite, e a outra pessoa não dá continuidade nisso, né? E a gente fica, nossa, que pessoa mal educada, tudo. Então, são essas diferenças, como a gente vai ver mais na frente, são esses estilos que a gente precisa ter conhecimento e saber lidar. Principalmente você, que vai ser técnico em secretariado, que vai ter que estar em atendimento, em contato direto com as pessoas, ok? Tem um questionamento que eu faço aí para vocês. Questões que nos fazemos, né? Por que o outro não me entende? Por que me interpretam errado? Por que não pensam como eu? Você já fez essa pergunta algumas vezes? Nossa, eu falei uma coisa e fulano me interpretou totalmente errado. Já aconteceu? Algumas vezes, né? Então, é justamente isso a questão da interação. Nem sempre as pessoas elas não vão ser como nós somos. Ainda bem, porque imagina se fôssemos um conjunto de soldados todos iguais, né? O bom é a diferença, é o pensamento de cada um. Agora, para isso, a gente tem que saber o respeito, o limite, onde vai a minha opinião, onde começa a do outro, o que é que eu tenho que absorver daquilo ali, o que é que não me interessa. Então, é esse aprendizado que a gente vai ter que ter para saber lidar com o outro, né? Porque às vezes a gente pensa que só está no outro a questão de não me entender. Mas será que eu também estou me fazendo entender? Será que eu me entendo? Então, são algumas reflexões que eu queria que a gente fizesse no decorrer dessa aula hoje, ok? Dando prosseguimento, é justamente isso que eu quero perguntar para vocês. Nessas relações interpessoais, como é que está a sua relação com você? Você, aluno, você, filho, você, namorado, namorada, irmão. Nós temos vários papéis sociais. E você se conhece? Qual a sua postura hoje diante o profissionalismo, diante teus colegas de sala? Como está agindo? Como você age com os outros? Será que é uma postura de respeito? Será que é uma postura de carinho? O que é que você demanda para o outro? Que tipo de imagem você passa? Nesse momento, eu queria que vocês dessem uma olhada na apostila de vocês, na página 16, e ele faz alguns questionamentos a vocês com relação a isso aí, essa pesquisa, né? Então, em outro momento, né, eu gostaria que vocês fizessem essa leitura da página 16, essa pesquisa que ele faz inicialmente, né, a comunicação. Como é essa comunicação? Quando eu estou me comunicando com o outro, o que é que inicialmente mais vale? Vocês veem que 55% é o visual, aquela imagem, né? Por isso diz assim, é o que fica primeiro. Depois vem a parte sonora, que aquela pessoa escuta de mim. E 7% apenas do verbal. Então, olha como nossa imagem é tudo. Aquela máxima que diz, a primeira impressão é a que fica, é a que fica. Então, vocês têm que ter muito cuidado com o perfil de vocês, com a postura de vocês, a forma que vocês vão se vestir, a forma que vocês vão se falar, a forma que vocês vão se portar. Porque a partir daí é a porta de entrada de vocês. Tá certo? Então, meninas, sempre ter muito cuidado com a parte física, imagem de vocês, né? Cabelo arrumadinho, a maquiagem leve, é necessário. São dicas que a gente sempre dá a você. Eu trabalho com seleção e recrutamento, treinamento nas empresas, e a gente sempre fala dessa importância, da imagem que você está passando para aquela pessoa que está ali querendo adquirir o teu serviço, querendo adquirir o que você está ali para oferecer, ok?
Reflexão. Você e seus pares, como é que vocês estão? Família, amigos, escola, professores, são os nossos pares, com quem a gente está em convivência todo o tempo. Como é que você está vivendo isso? Então, esse momento é muito de autorreflexão. Vocês vão ver que, para eu saber lidar com o outro, primeiro eu tenho que saber lidar comigo mesmo. E isso é um grande desafio. Nossa aula 2, ela fala sobre os estilos pessoais. É justamente isso que eu estava falando para você. Cada um, gente, imprime um estilo diferente. Tem um que gosta de usar luzes, outro corta o cabelo de uma forma diferente, o óculos é mais estiloso, usa tatuagem, né? Tem uma certa religião, então isso são estilos pessoais. Será que todos os estilos vão ser de acordo com o que você gosta? Com o que você acredita? Não, né? A gente vai encontrar pessoas de vários estilos diferentes. A gente vai encontrar com pessoas que falam de forma diferentes, que se vestem de forma diferentes, que acreditam em coisas diferentes das nossas. Então, cada um de nós, aí no slide, né? No quinto slide, cada um de nós imprime um estilo peculiar ao se relacionar com os outros, com o ambiente, a partir do que nos constitui, do que nos forma. Nossos desejos, nossas frustrações, nossos sonhos, nossos preconceitos, medos, de nossa forma específica de encarar o mundo. Então, eu faço meu estilo de acordo com tudo isso aqui que eu acredito. Com meus preconceitos, com meus sonhos, tudo. Enquanto o outro também forma o seu. Morin, um grande estudioso a respeito disso, das relações interpessoais, afirma que a sociedade coloca alguns parâmetros que interferem na nossa percepção e conduta. Reconhecemos logo uma pessoa determinado país pela fala, né? Vocês devem estar se perguntando, essa professora é de onde? Eu sou paraibana. Então, já moro há muito tempo aqui no Piauí, mas ainda tenho o meu sotaque, é o meu estilo. A partir disso, vocês já perceberam a diferença com relação à minha fala. Algumas atitudes a gente percebe logo de onde é, a gente vê uma pessoa diferente, essa pessoa é de São Paulo, né? Ele é estiloso, ele é desenrolado, então a gente vai criando esses pré-conceitos. São conceitos que a gente forma antes de conhecer qualquer coisa. Vem antes. Valores, pontos de vista, mas dentro de cada país, em cada organização, em cada cidade, há pessoas também com posturas, atitudes, formas de ver, avaliar, amar e agir. Eu estou aqui, vocês estão no interior do Piauí. Acauã, Água Branca, Floriano, são estilos diferentes. Né? Aqueles municípios que já estão mais perto de algumas divisas de algum estado, têm cultura diferente, têm estilo diferente. Né? Eu trabalho para um preparatório de concurso, que a gente tem um filial em Floriano e em Picos. A forma que a gente trabalha a mídia aqui é totalmente diferente da forma que a gente trabalha em Floriano e em Picos. Lá em Picos funciona aquela bicicleta com áudio, falando na feira, como é, falando do nosso curso, tudo. Já aqui em Teresina é outro perfil. Então, isso são estilos diferentes. Por quê? Porque já influencia no estilo do aluno que eu quero atingir, no estilo de pessoa, no estilo da cultura também. Ok? Construindo nosso mundo dentro de outros mundos. Projetamos e buscamos o que nos interessa, o que nos convém. Entre inúmeras outras escolhas possíveis, podemos fazer milhares de amigos diferentes, mas terminamos escolhendo e sendo escolhidos por alguns. Alguns a gente tem uma afinidade maior, principalmente aqueles que pensam mais em comum com a gente. Lado a lado, trabalhamos juntos, às vezes moramos juntos, temos pessoas otimistas e pessimistas, diante dos mesmos fatos, situações e escolhas. Se você parar para pensar um pouquinho, diante de cada situação que nos vem, as pessoas reagem de formas diferentes. Eu vou dar um exemplo que eu acho que a maioria de vocês já deve ter passado, a questão do luto. Quando alguém morre, né? Cada reação da pessoa é diferente. Uns choram muito, outros ficam mais calados, outros ficam depressivos, outros começam a trabalhar muito, colocar a cara no trabalho, outros vão beber, outros passam a fumar mais. Então, isso é uma reação de cada um diante da situação que a gente vive.
Então, as reações também são diferentes, ok? Bom, o que é que ajuda muito na questão das nossas relações interpessoais, na questão dos nossos estilos? A educação. É isso que eu venho falando para vocês. Não adianta a gente estudar, ler livros, manuais, relatórios, ter palestra, mas é a minha educação. É como eu vou trabalhar aquilo ali. E a educação nos ajuda muito com relação a isso. Ela constrói emoções e sentimentos dentro da gente. Então, você vê aí no slide 7, a educação, ela constrói a nossa competência intelectual. Então, a educação, ela vem fazendo suas construções. Ela constrói a nossa competência intelectual, né, nosso sistema de organizar as ideias, a competência emocional, que é a mais importante, é em conhecer meus sentimentos, minha afetividade, e a competência ética, né? O que é que eu posso ou não, meus valores. Então, eu queria que vocês entendessem, principalmente, essa questão da competência emocional. Gente, não podemos cobrar do outro o que a gente não tem. A minha competência interpessoal, como é que eu estou lidando com o outro, se eu me conheço, como são minhas emoções, o que é que eu ofereço para o outro. Então, esse momento que eu queria que vocês tivessem de reflexão, né? A convivência humana, ela é difícil, ela é desafiante, mas você, como é que tá? Você se conhece? Você conhece suas emoções? Né? A gente vive em ciclos. Então, esses ciclos, a gente tem que entender como estão as minhas emoções. Por isso, eu sempre indico, façam uma terapia, procurem ajuda, converse com pessoas que você confia, né? Porque o mais importante é você ter esse conhecimento da tua emoção, ter esse conhecimento do que você é de verdade, para eu poder saber o que eu estou oferecendo para o outro, para eu poder saber o que eu posso cobrar do outro. E a inteligência emocional, vocês vão escutar muito falar sobre inteligência emocional. Eu gostaria que vocês lessem bastante o material de vocês. Lá fala sobre o Daniel Goleman, que é um cara que escreveu aquele livro Inteligência Emocional. Quem tiver interesse em comprar, compre, leia. Porque você vai se conhecer. Aqueles que têm a maior inteligência emocional são pessoas que se destacam mais, que crescem mais. Então, tem aquela máxima que diz, conhece-te a ti mesmo. Então, eu gostaria que a reflexão de hoje, essa aula de hoje, fosse para vocês isso, o conhecimento pessoal. Conhece-te a ti mesmo, que eu saberei quem é o outro. Então, a psicologia ajuda como nas relações humanas? Justamente nesse ponto, fazendo com que você se conheça. A terapia, gente, nada mais é um autoconhecimento. Você buscar a autonomia das suas emoções. Saber como lidar diante de cada situação, diante de cada pessoa que vai aparecer lá para você atender, diante de cada pessoa que vai aparecer no seu ambiente social. Então, conhece-te a ti mesmo. Esse é o grande passo para uma pessoa que quer ter um bom desenvolvimento na tua vida, certo? Na sua vida. Se auto-enganar, mentir para si mesmo, você ter autoconsciência, você não ser aquela pessoa mergulhada muito em problema, emotiva, ai, eu não sei como resolver isso. Não é por aí. Aquela pessoa também que fica muito resignada, deixa a vida me levar, também não é por aí. Você tem que ter o autoconhecimento. Isso vai fazer com que você seja uma pessoa diferenciada, tá? Para saber você estar se comunicando com o outro, primeiro você também tem que saber essa comunicação própria. Você se comunicar com você está sempre falando com você mesmo internamente. Para quê? Para que você vá ampliando a sua autoconsciência. Você vai ampliando, você aumentando a consciência dos seus atos, dos seus valores, dos seus sentimentos. E aí sim você também vai conhecendo melhor o outro. Sempre eu penso, eu posso, como eu estou, primeiro eu, para depois eu estar cobrando do outro, tá? Porque aí sim o teu sistema emocional, ele vai sendo formado. Porque a emoção é o nosso principal ponto de saber lidar com o outro e atendimento com o outro, tá bom? Para finalizar, eu gostaria mais uma vez de lembrar a vocês a necessidade de ler o material de vocês, de responder algumas questões que a professora faz lá, que é de autorreflexão, de autoconhecimento. Eu vou estar passando para vocês um vídeo também na aula que vocês vão ter aí, né, com o tutor de vocês, vocês vão fazer uma discussão em cima um pouco disso que a gente conversou, certo? E para finalizar, eu queria deixar uma frase para vocês que diz assim: vale entender,
que toda aprendizagem precisa ter desejo, curiosidade e vontade. Então, que vocês tenham muita vontade em aprender. Parabéns por essa atitude de estar querendo, estar sempre querendo conhecer. Mas que esse desejo seja interno, para que aí sim você possa interferir de forma positiva na vida de alguém. Tá bom? Fica meu contato para vocês, meu e-mail, celinalira@gmail.com. Podem entrar em contato, a gente vai participar dos fóruns e é uma forma também da gente estar em comunicação, tirando algumas dúvidas. Tá? Muito obrigada. Abraço forte em cada um de vocês.